Irmãos, e todas essas pessoas que têm o trauma, o que acontece? Elas querem fugir do problema. Normalmente essa pessoa que passa por essas coisas que a gente citou, ela diz, eu não quero mais falar nisso. Eu não quero falar nesse assunto. Ele se esconde do seu problema. Ele se esconde daquela dor. E aonde que Satanás habita? Satanás ele habita nas trevas. Então é necessário que você venha encarar o problema. Então Satanás ele vai habitar nesta dor. Ele vai habitar nesta perda. Então é necessário tu confessar, tu dizer, eu ainda tenho esta dor. Então você deve procurar um líder espiritual, um pastor, e conversar, saber, pastor, eu ainda tenho esta dor. Na minha adolescência aconteceu isso. Na minha infância aconteceu isso. Na minha casa era assim. Quando você abre, você acaba tirando aquilo que está guardado. Então nós temos que aprender a vencer o problema. Nós temos que aprender a lutar, a combater o combate, senão o diabo ele fica trabalhando em oculto. E é isso que mais acontece dentro das igrejas. Pessoas que não conseguem se libertar, pastores que não conseguem se libertar, homens de Deus, mulheres de Deus que não conseguem se libertar, porque estão com isso aprisionados em oculto. Está em oculto em vossas vidas. Amados irmãos, então, não fuja do problema. E você que vai ajudar alguém, se a pessoa falar, não, eu não quero falar nisso, isso me dói. Não vamos falar nisso, vamos falar de outro assunto. Você tem que explicar, então você não vai conseguir ser liberto, porque o demônio está fazendo essa tristeza. É por isso que volta essa angústia, é por isso que volta, tu não conseguiu libertar, tu não consegue nem falar. Ele está aprisionando a sua alma. Veja que esse ensino fala sobre a prisão da alma. Então tem muitas pessoas presas, quem sabe é você que está me ouvindo, quem sabe é você que precisa desabafar, que precisa falar com Deus, que precisa estar aí se libertando a tua alma. Então, em nome do Senhor Jesus, fale, peça perdão, peça conselho. Hoje o diabo ele tem usado a revelação para dizer, se o pastor não revelar, eu não vou falar. E as pessoas estão dentro da igreja sem ser libertas. Querem que espere a revelação de Deus para que elas venham conversar com aquela pessoa. Mas não, você tem que se abrir. Lembra que Jesus ele olhou o cego Bartimeu, que era cego, e ele perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus por diversas vezes ele perguntava, mulher, o que tu quer que eu te faça? Ele perguntava, ele não pedia para que o Espírito revelasse. Então, o pastor Jesus Cristo de Nazaré está dizendo, o que queres que eu te faça? Conversa com ele, qual que é a tua dor? O que está te aprisionando? Por que tu vai ficar preso ainda? É um trauma de infância, é um abuso, é uma rejeição familiar? Então solte isso em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, como que nós filtramos agora? Nós vamos entrar numa outra etapa, perguntando como que nós filtramos, pastor? Quando você chegar para analisar a sua vida, ou até mesmo analisar a vida daquela pessoa que você está ajudando. Agora eu estou falando para um obreiro, estou falando para um pastor, estou falando até mesmo para você, que não é obreiro, não é pastor, mas que quer se libertar, ou que quer entender o seu familiar, o seu familiar, o seu parente. Existe uma linha do tempo, aonde você deve pegar, e essa apostila vai ficar aqui, e deixar com que aquela pessoa venha se abrir, venha falar contigo, venha se abrir. Mas para isso você tem que ter confiança, você não pode espalhar a vida dos outros para ninguém. Existe um sigilo que nós vamos falar aqui depois. Então você tem que analisar o nascimento daquela pessoa. Tu vai analisar do nascimento até a velhice, até a idade atual. Porque existem pessoas que antes mesmo de nascer foram rejeitadas pelos pais. Existem pessoas que antes mesmo de nascer, a mãe pensou, eu não vou ter condição para tirar este filho. Existem pessoas que antes mesmo de nascer, a mãe teve um filho e aquele filho o pai não estava presente. Quantas mães solteiras que amaldiçoou o seu filho no ventre? Quantas rejeições paternas que o pai descobre que é pai e deixa a mãe sozinha? Então é lá desde o nascimento, desde o ventre que o diabo já começa a atuar na vida, porque lá no ventre já tem uma alma formada dentro do ventre daquela mãe. Então quando a mulher aborta, como a mulher faz alguma coisa, ali já tem uma alma. Então é por isso que a gente tem que entender, no momento que gera o feto dentro da mulher, ali já é uma alma. E ali o diabo já está furioso com aquela alma. Quantas pessoas receberam livramento de morte na gravidez? Quantas pessoas receberam livramento de morte? Quantos bebês nasceram por milagre de Deus? É porque Satanás estava furioso já com aquela alma. Então, amados irmãos, a gente tem que filtrar, perguntar para a pessoa, quando você nasceu, como é que era o ambiente? O teu pai, a tua mãe, o que foi? Eles te falaram algo? Alguma coisa aconteceu na sua infância? Como é que foi teu pai? Qual foi a reação do teu pai? Porque, irmãos, tem espíritos de rejeição que entram já quando aquela criança nasce e ficam a vida toda. Aí depois ela, eu não conheço o meu pai. O meu pai me deixou. Existem espíritos
que a rejeição paterna, por isso que aí o que a gente vai fazer para libertar essa pessoa? Tu vai pregar o evangelho para ela. O que eu vou pregar para essa pessoa que foi rejeitada pelo pai? Aquilo que está em Isaías. Mesmo que uma mãe rejeite o filho que amamenta, eu jamais te rejeitarei, eu jamais esquecerei de ti. Veja que a importância da palavra que penetra o mais profundo da alma. Você vai falar do amor de Cristo para aquela pessoa, que Ele te amou. Tu vai mostrar para ela, ela vai aceitar Jesus. Então, muitas das vezes, o teu familiar, o teu parente, ele não se liberta, porque ele tem aquela dor, ainda desde o nascimento. Ou até mesmo na infância. Uma infância onde o pai deixou, uma infância rebelde, uma infância onde existia uma competição no lar, uma infância onde teve um abuso, uma infância onde o ambiente da casa não era um ambiente de paz, não era um ambiente de amor, uma infância onde a mãe rejeitava, uma infância onde o espírito maligno atuava na mãe, e aí aquela mãe, o que acontece? Amaldiçoava o filho, falava palavras. Quantas casas as mães dizem, tu é uma praga, guri, tu é uma praga, guria. Tu é um diabo, são palavras de maldição que são lançadas. Então tudo isso a gente tem que fazer o filtro, depois nós vamos entrar mais profundo nisso. Na juventude também. Quantas jovens que ficaram apaixonados na juventude por alguém que não poderia se apaixonar, e aí aquela pessoa feriu aquela jovem na adolescência, e hoje ela não consegue confiar em homem nenhum. Hoje ela não consegue ser feliz no relacionamento dela. Hoje ela não consegue confiar no seu esposo, no seu marido, porque ela se envolveu na sua juventude, ou amou alguém, gostou de alguém, que o magoou, que o feriu. E até hoje Satanás coloca o pensamento nela. O homem é tudo igual. Quem sabe ela perdeu a sua pureza com um homem ali, naquele momento, que nem deu valor, que só quis abusar do corpo dela, usou de agressão e hoje ela não consegue se entregar para o seu esposo, para o seu marido, porque ela ainda lembra daquela maneira que ele tratou, não tratou com amor. Então tudo isso, irmãos, influencia no mundo espiritual, que são traumas. Olha lá, a irmã falou que isso aconteceu comigo. Viu que são traumas que acontecem, que estão hoje, até mesmo hoje, pode estar atrapalhando a tua vida. Pode estar atrapalhando a tua vida espiritual. Adultos também, que fazem um momento no adulto, tem adulto que vive bem, aí cresce, começa a fazer besteira, se envolve com drogas, se envolve com prostituição, se envolve com outras coisas, e até mesmo na velhice. Quantos senhores de idade que viveram a vida toda bem, até mesmo andaram a vida toda, aceitaram Jesus, são crentes, só que hoje os filhos abandonaram, os filhos não falam, e aí tem aquela tristeza, sabe? Meu filho não me procura, eu cuidei a vida toda dele. Muitos senhores de idade que vê aquele sentimento, meu filho, ele não me procura, o meu filho não me vem mais atrás de mim, olha só, eu fiz de tudo para ele, eu criei, eu paguei faculdade, eu botei o alimento e hoje ele nem me procura mais. Quantos senhores estão assim? Quantos filhos têm deixado de falar com seu pai, não tem paciência de ligar para o seu pai, não tem paciência de ligar para sua mãe? Quantos idosos estão sendo rejeitados na igreja? Irmãos, idoso também é alma. Quantos idosos estão deixando de ser? Então isso nós temos que entender, que nós temos que fazer esse filtro. E como que a gente faz esse filtro, pastor? Na linha da vida, na linhagem da vida. Então se tu pegar um jovem de 5 anos, um jovem de 7 anos, tu vai trabalhar em cima daquela linhagem de até 7 anos. Se ele tiver 20, até 20 anos. Se ele tiver 15, até 15 anos. Se ele for adulto, até o tempo de adulto. Se ele for velho, até o tempo de velho. Vai falar, o que está acontecendo? Meus filhos não vêm me visitar. Então tu já sabe que essa pessoa está com essa tristeza, com depressão, com vontade de se matar, porque ela precisa de um acompanhamento naquela área. E aí que entra eu, como pastor, que entra você. Um pastor que realmente se preocupa com as almas, independente da idade. Que já instrui o filho desde cedo, que já consagra o filho desde cedo. Porque no mundo espiritual, tem quantas pessoas são consagradas aos demônios? Quantos pais consagram seus filhos aos demônios? Consagram a Cosme e Damião. Eu vou colocar o nome Damião por causa de Cosme e Damião. Eu vou colocar o nome dele, disso por causa do Agostinho, por causa do Santo Agostinho. Então quantas pessoas estão levando o nome de demônios e consagração de demônios? Então, eu quero dizer para você que aconteceu isso, que muitas pessoas estão dizendo, aconteceu isso, está acontecendo isso, está acontecendo, que você venha ser liberto, que você venha tirar mágoa, não deixa o inimigo, porque ele pode estar atuando nesta área. Amém, amados irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos entrar nessa próxima etapa. Então a gente viu como que a gente faz o filtro, como que a gente busca, depois nós vamos ver as perguntas, mas nós vamos ver também agora pactos ou alianças das trevas que as pessoas fazem sem saber. Muitas das vezes você foi consagrado a algum demônio,
Muitas das vezes você foi levado na terreira, muitas das vezes você foi levado na Umbanda, na Quimbanda, muitas das vezes você foi consagrado a Cosme e Damião, algum santo católico, muitas das vezes você foi consagrado a alguma coisa e você não sabe. Consagração paterna, que teus pais. Por exemplo, eu, quando criança, fui levado à igreja católica, eu fui consagrado lá no batismo nas águas dele. Então tem pessoas que são católicas, sabe por quê? Porque diz, o meu pai é católico e leva a vida toda essa consagração que foi feita. Por que que tu é? O que que tu é? E eu falava antes, eu sou católico. Por que tu é católico? Porque a minha mãe é. Porque o meu pai é. Veja que isso acontece na maioria, por isso que o povo brasileiro, a maioria é um povo católico, por causa que os pais levassem. Por isso que a Bíblia diz, instrui seu filho no caminho que deve andar, que mesmo que ele se desvie, ele vai retornar. Então, se você é evangélico, já consagra o teu filho a Deus, já fala, já consagra a Jesus, não consagra lá, todos nós éramos levados. Muitos não são batizados na católica, mas são levados na igreja católica e são levados na Umbanda, na Quimbanda. Muitos são consagrados na maçonaria. Então tudo isso você tem que conversar com aquela pessoa, perguntar qual consagração, teu pai, ele era o quê? Ele era católico, então ele certamente levou aquela pessoa para o batismo, ele vai ter até a foto do batismo dele. E aí, porque ali a pessoa nasceu e o diabo ele é sujo, ele já quer pegar na infância. E ali fica a vida toda atuando naquela pessoa e a pessoa não sabe, porque o pai consagrou. O pai consagrou algum orixá, consagrou algum caboclo, consagrou um nome, colocou o nome. Ou até mesmo, amados irmãos, a segunda coisa é uma consagração pela busca própria das pessoas, por ocultismo. Tem muitas pessoas que buscam, vão atrás disso, vão atrás de casa espírita para falar com um ente que faleceu, vão atrás com casa espírita para falar aqueles Allan Kardec, Chico Xavier, acaba atraindo mal para a sua vida e não sabe. Fazem brincadeiras de ocultismo na sua adolescência. Viu como o filtro é importante? Na adolescência é onde a gente faz mais brincadeiras de ocultismo. Você não sabia, mas é diversas vezes que faz. Nós vamos estar agora aprofundando, entrando mais nisso.